Já começa essa edição te contando que mais 3 reféns israelenses foram soltos hoje como parte do acordo de cessar-fogo em Gaza. Os homens soltos nesta quinta rodada de libertação apareceram magros, pálidos, após quase 500 dias em poder do Hamas. Em troca, prisioneiros palestinos também foram libertados. O Américo Martins tem os detalhes ao vivo. Américo, muito bom dia para você, boa tarde, né? Aí em Londres. Conta pra gente então como foi essa libertação. Olá, Débora, muito bom dia para você, para todos que nos acompanham nesta manhã de sábado. Esses 3 reféns israelenses que foram soltos hoje comoveram muito as famílias dos reféns que estão em Israel, o próprio governo israelense e a sociedade em geral. Perdão, Débora. Isso porque eles foram libertados, como você disse, muito magros, escoltados por 2 soldados do Hamas, um de cada lado, aparentemente ajudando cada um deles a andar. Eles estavam aparentemente num estado de saúde bastante deteriorado. Pelo menos um deles foi libertado justamente por conta do estado de saúde. Alguns familiares disseram que mal conseguiram reconhecer esses reféns quando eles apareceram na TV, devido ao estado em que eles estavam, muito magros, muito pálidos, aparentemente muito sensíveis à luz também, porque provavelmente passaram esses quase 500 dias na escuridão dentro dos túneis subterrâneos na faixa de Gaza. O governo israelense disse que não vai deixar isso passar em branco, que eles notaram o estado de fragilidade e possíveis maus tratos a que esses reféns foram, como eles foram tratados nesse período no cativeiro, e provavelmente vai ter alguma reação do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Por outro lado, a sociedade israelense também, obviamente, comemorou a libertação desses reféns. E eles lembraram, que esse estado em que eles foram libertados só demonstra que é importantíssimo correr com a libertação dos outros cerca de 73 reféns que continuam nas mãos do Hamas. Parte deles já, infelizmente, mortos. Então existe uma pressa das famílias dos reféns para a libertação imediata deles. Israel também libertou 183 prisioneiros palestinos que estavam em prisões israelenses, inclusive 18 deles que tinham sido condenados à prisão perpétua, isso por crimes graves ali contra civis israelenses. As autoridades palestinas também reclamaram que alguns desses prisioneiros não estavam em bom estado de saúde, 7 tiveram que ser transferidos para hospitais, e isso tudo, Débora, esse sofrimento só mostra os horrores dessa guerra, e apesar de tudo, o cessar-fogo continua entre os 2 lados. Pois é, Américo, de parte a parte, né, esse sofrimento dos prisioneiros, e até interessante porque é um contraponto, porque inicialmente as primeiras reféns que foram libertadas, aparentemente, fisicamente, o aspecto físico, não vamos, claro, comentar sobre o aspecto psicológico do que elas passaram, mas elas aparentavam estar fisicamente saudáveis, em boas condições, e agora, realmente, essas imagens impressionantes, chocantes do estado deplorável de saúde desses homens. Agora, Américo, o que a gente sabe sobre os próximos passos desse acordo, então? Até porque tem uma incerteza sobre o futuro de Gaza. Trump falou, né, transformar a região numa Riviera. Pois é, Débora, apesar de todos os pesares, o acordo de cessar-fogo continua. Um acordo que é muito frágil, que tem dúvidas por todos os lados, mas nós já estamos aí entrando na 3ª semana. Tivemos a libertação de pelo menos 16 reféns israelenses, centenas de prisioneiros palestinos. Muito importante, ajuda humanitária entrando na faixa de Gaza e a suspensão dos ataques de lado a lado. Então, o cessar-fogo até aqui, apesar de todas as dúvidas, de toda a fragilidade, ele continua
continua em vigor e continua prosseguindo, com os dois lados seguindo exatamente o que eles concordaram junto aos mediadores desse acordo. Mas neste momento eles começaram a discussão da segunda fase do acordo, que levaria a um acordo de paz propriamente dito, encerrando definitivamente a guerra, garantindo a libertação de todos os reféns que ainda estão nas mãos do Hamas, o retorno também daqueles reféns que infelizmente morreram na faixa de Gaza, Israel libertando ainda outras centenas de prisioneiros palestinos e uma discussão sobre o futuro de Gaza. Mas isso tudo ficou muito sob dúvida, sob pressão, inclusive por conta das declarações desta semana do presidente Donald Trump, que disse que os Estados Unidos tomariam o controle de Gaza, eles expulsariam os palestinos do território, transformaria aquela região numa riviera do Oriente Médio. Isso só aumentou as tensões e levou a muitas críticas da comunidade internacional, dos países árabes e, em especial, das autoridades palestinas. Então, existe muita dúvida neste momento, Débora, sobre justamente as próximas fases desse acordo. Vamos esperar que o acordo de cessar-fogo continue sendo cumprido como está sendo e que isso crie condições para que o acordo de paz seja fechado. Mas é inevitável que se discuta dentro desse processo o futuro de Gaza. E existe um rechaço, uma crítica muito grande a essas ideias muito controversas, muito polêmicas do presidente americano Donald Trump.